bate-papo hoje é sobre razoável perspectiva de extração econômica. E eu vou trazer um foco diferente sobre o assunto. Vamos pensar o seguinte: a pesquisa, ela pressupõe a lavra. Então, se eu tenho na pesquisa um depósito, um potencial depósito mineral, e aí eu foco em fazer um mapa geológico, em definir os meus volumes, em fazer a minha estimativa de teor e tonelagem, e eu esqueço de parâmetros que vão causar muito impacto na razoável perspectiva, ou seja, na viabilidade do meu projeto, eu estou cometendo um erro. E o que seriam esses outros focos que eu tenho que prestar bastante atenção? Já na pesquisa, uma vez que a pesquisa pressupõe a lavra, eu já deveria estar atenta a questões como parâmetros geotécnicos. Porque vamos pensar no seguinte: eu tenho lá o meu bem mineral, algo que eu quero pesquisar e extrair. Para que aquilo saia dali, eu preciso fazer uma cava. Seja ela uma cava a céu aberto ou uma cava subterrânea, ok. Mas para isso eu vou entender como vão ser os ângulos relacionados a isso. Se o meu material de interesse ele é incompetente, ou se as minhas encaixantes, o meu estéreo onde essa cava vai ficar, ela é um material que eu não consigo usar ângulos mais verticalizados, eu com certeza vou ter uma questão a estudar em relação à configuração dessa cava. Vou dar um exemplo. Pense num corpo muito verticalizado que está numa área em que eu tenho limitações, por exemplo, de um parque, alguma coisa. Quanto mais verticalizado for esse corpo, se eu não for fazer uma mina subterrânea, por exemplo, se eu precisar fazer uma mina a céu aberto, eu vou ter que abrir muito a minha cava. Então eu tenho que entender como que eu posso fazer isso, quais são os parâmetros que eu posso utilizar. Se o material que vai segurar, que vai sustentar essa cava, for um material que não tem um comportamento geotécnico favorável, eu vou precisar usar ângulos mais suaves. Então, esse estudo, essa análise, que não é a minha área, os geotécnicos que fiquem com essa parte, mas isso tem que ser previsto. A pesquisa pressupõe a lavra. Então, às vezes, eu gasto muito esforço na pesquisa, tentando definir os volumes do corpo mineral, mas eu não fico atenta à questão das encaixantes, do meu estéreo, eu não fico atenta aos meus parâmetros geotécnicos, e isso pode inviabilizar o projeto. Assunto 1 que eu gostaria de trazer, geotecnia. Assunto 2, de extrema relevância, a parte hídrica, a hidrogeologia. E aí sobre dois aspectos. Existem vários, mas principalmente sobre dois aspectos. Se existe na área água. Normalmente, os processos de concentração e de beneficiamento da maioria dos bens minerais, eles precisam de água. E se eu não tiver disponível para utilizar, isso pode ser um problema. Outro aspecto a levar em consideração: se eu consigo, então vamos voltar ao meu corpo. Então, eu tenho um nível d'água. Eu consigo rebaixar esse nível d'água e em quanto tempo eu consigo rebaixar esse nível d'água de forma que eu consiga aproveitar todo o corpo? Então, olha só, eu tenho um volume. Será que eu consigo, pelos parâmetros geotécnicos, aproveitar todo o material? Será que eu consigo, pelas questões hidrogeológicas, rebaixar e extrair todo o material? Isso já é uma visão. É claro que na fase inicial não é algo específico, já determinado, mas é algo que já deveria ser pensado. Geologia, geotecnia e hidrogeologia. Vamos a um último assunto. Na verdade, um penúltimo, que eu acho que ainda cabe mais uma discussão. A parte de geometalurgia. Não adianta eu não prestar atenção à questão da mineralogia da rocha, se aquela mineralogia ela é possível, se eu consigo concentrar. Porque se eu tiver o meu teor associado a uma fase que eu não consigo beneficiar, que eu não consigo concentrar, não adianta ter teor, não adianta ter volume, não adianta ter tonelagem, eu não vou ter produto. E hoje em dia nós temos que olhar para uma outra questão. Com as questões associadas aos empilhamentos, a necessidade de fazer pilhas, quanto menor for a minha recuperação,
né, e aí é uma outra questão que está bastante relacionada à geometalurgia, aos ensaios de processo, maior vai ser a quantidade de rejeito que eu vou ter que empilhar. Então, hoje, com as questões do empilhamento, eu vou necessitar de áreas muito grandes. E aí vou fazer um link com a última questão que eu gostaria de discutir. Será que eu tenho disponível naquela região que eu estou pesquisando, a pesquisa pressupõe a lavra, áreas para que eu possa, né, fazer minhas áreas de servidão e empilhar o meu estéreo, o meu rejeito? Então, hoje em dia, por exemplo, faz cada vez mais sentido discutir processos, entender melhor o material para eu ter uma recuperação maior. Mas eu vou melhorar em 3, 5%, isso é relevante? 3, 5% a mais de recuperação significa 3, 5% a menos de material que eu vou precisar empilhar. Isso, vezes milhões de metros cúbicos, é muito significativo. Eu estou falando de uma área muito grande para colocar esse material. E aí o último link que eu gostaria de fazer é em relação à parte dos licenciamentos, dos estudos, da parte ambiental. Quando eu olho para a área, e aí não necessariamente dos estudos só, a pesquisa pressupõe a lavra, então eu estou dizendo, tem que ter uma geologia favorável, tem que ter um estudo geotécnico para ver se o comportamento é favorável, tem que ter as questões hídricas verificadas, tem que ter as questões geometalúrgicas, que o comportamento do material, ele vai concentrar, ele vai me dar uma boa resposta. E além disso, eu preciso entender se não tem outros fatores que podem prejudicar, impedir ou inviabilizar o meu desenvolvimento, a minha lavra, a pesquisa pressupõe a lavra. Será que tem cavernas associadas? Será que tem áreas de parque, terras indígenas, outras áreas de bloqueio? Então, já na pesquisa, eu tenho que ter um olhar amplo para aquela área. Eu não tenho que olhar para a área e ver simplesmente se tem a rocha, se tem o teor, se tem o meu mineral de interesse. Eu tenho que olhar para ela como uma coisa inteira, como uma coisa contínua. Então, para esse projeto, eu tenho condições geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas, geometalúrgicas, ambientais, eu tenho essas condições estabelecidas? Ok. Se eu não tenho, em quais fases estão os principais riscos? Isso está mapeado? Porque não adianta a gente começar a pesquisa, investir, faz mapa, faz sondagem e depois que investiu tudo isso, olha e fala assim, nossa, mas não tem condições de eu rebaixar o negócio, porque senão eu vou interferir no lençol. Então, eu acho que faz muito mais sentido, já nas fases iniciais, olhar para o projeto como um todo, ok? No vídeo, era isso que eu gostaria de discutir hoje. É uma visão minha desse processo. Eu gostaria de compartilhar esse meu entendimento de que se a pesquisa pressupõe a lavra, eu tenho que ter uma visão ampla do empreendimento e trouxe para você alguns fatores que estão relacionados a isso. Simplesmente uma breve discussão sobre geotecnia, geologia, geometalurgia e as questões ambientais e sociais. Era isso que eu gostaria de conversar hoje. Continue nos acompanhando no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana. Acesse as nossas playlists e fique atento. Coloque lá o sininho para você saber das novidades.